Meus irmãos, é um motivo de muita alegria e satisfação pregar a palavra do Senhor nosso Deus nesta manhã, em um mês tão importante para a Igreja Presbiteriana Betel, aqui de Vila Malha. São 48 anos desta igreja, 48 anos que o Senhor conduz o seu povo, e a alegria de meu coração e de minha família é que destes 48 anos, 4 anos nós estamos caminhando juntos aos irmãos. Então fica o nosso carinho, nosso amor, nosso parabéns ao Conselho da Igreja, aos irmãos, por esta data efeméride tão importante. Vamos à palavra de Deus, Romanos, capítulo 8. Abramos a Santa Escritura na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós leremos a última parte do capítulo 8, que está a partir do versículo 31 até o versículo 39. Romanos, capítulo 8, 31 ao 39. Assim diz a santíssima e inerrante palavra do Senhor nosso Deus. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Conta-se que um jovem rapaz, acusado por seus crimes, fora conduzido ao tribunal do júri e lá estava o juiz, o supremo juiz, para julgá-lo. O julgamento aconteceu e o juiz declarou-o culpado. Os seus crimes eram graves e ele merecia a pena principal, a máxima pena. Ele merecia a morte. Então, findo o julgamento, ele foi conduzido até uma cela a fim de aguardar a execução da pena. Passou aquela noite e a execução seria no dia seguinte. Quando ele estava preparando-se para a execução, a porta da cela é aberta por um dos guardas. E ele diz para ele, você pode ir embora. E ele diz, mas como? Como eu irei embora? Então, aquele guarda diz para ele, olha, o juiz fez algo inesperado. O juiz ordenou que o próprio filho dele morresse no seu lugar. Diante de uma cena destas, de algo parece tão fora do comum, a nossa mente parece que não entende. E não é que ela parece que não entende, ela não entende mesmo. Nós recebemos essa informação pela fé. Alguém que morre em nosso lugar, dando-nos vida, libertando-nos da nossa justa condenação. O texto que está diante de nós é uma grande conclusão do apóstolo Paulo. E ele ensina-nos sobre o amor verdadeiro. O apóstolo Paulo, desde o início da carta, está trabalhando sobre o conceito do Evangelho, o que é o Evangelho. Ele mostra que todos os homens estão condenados diante de Deus,
e não há nem um justo sequer, nem judeus e nem gentios. Ele mostra para os judeus que eles não obtiveram a justiça pela lei, porque eles não puderam cumprir a lei, e nem poderiam por causa do pecado. Paulo trabalha isso do primeiro capítulo até o 6º capítulo. O 7º capítulo é uma transição, e agora ele chega no capítulo 8. E se olharmos no início do capítulo 8, ele diz o seguinte, versículo 1: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, ele insere todo o seu ensino, e o texto que nós lemos é a grande conclusão do seu ensino. É interessante notar que Paulo está aqui fazendo algo muito peculiar para os romanos. Roma foi conhecida como a grande cidade que legou para toda a história da humanidade um código legal. Eles tinham um grande fórum, onde o juízo era realizado. E os estudiosos da palavra de Deus dizem que esta última parte que acabamos de ler é reconhecido hoje em termos jurídicos como diatribe. É quando um advogado sobe para fazer a defesa de algo que ele está completamente certo. Quando ele demonstra todas as razões pelas quais o seu cliente não pode ser condenado. Então é por isso que o apóstolo Paulo abre o texto sagrado dizendo: que diremos, pois? Porque ele expôs toda a verdade de Deus, a culpabilidade dos homens, ele mostrou que Deus enviou o seu Filho para salvar os pecadores, o seu povo, e que agora eles não merecem a condenação, porque a condenação caiu sobre o Filho. Por isso o povo de Deus, por graça, é salvo. Dito todas essas coisas, convido a amada igreja a receber a palavra de Deus nesta manhã, sobre o seguinte tema: quem ama, prova. Quem ama, prova. E a primeira lição que nós encontramos sobre quem ama, prova, está naquilo que ele faz. Ele prova através da sua atitude, do seu ato. Ele prova através da sua ação. E nós encontramos esta ação nos 2 primeiros versículos do texto que lemos, 31 e 32. Paulo diz: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Diante de tudo que ele falou, ele se inclui na argumentação e diz: o que nós vamos dizer agora? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É muito interessante saber que este Deus é por nós também pode ser entendido como: se Deus está em nosso lugar, ou se Deus colocou-se em nosso lugar. Se o Rei de todo o universo, fazendo-se homem, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, se Ele colocou-se em nosso lugar, quem ousa ser contra nós? E essa tradução, essa possibilidade, ela é altamente possível e praticamente está correta, porque é o que Paulo agora, no versículo 32, fundamenta. Quando ele diz: aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Quando Paulo cita isso, irmãos, ele está certamente fazendo uma alusão àquilo que boa parte da igreja de Roma conhecia, que é a história dos hebreus. Gênesis 22, o texto santo que acabamos de ler. Quando Abraão é convocado por Deus, conclamado por Deus, é pedido para ele o seu único filho. A igreja de Roma, ela era composta por judeus e gentios. Eles estavam ali. E agora Paulo usa este recurso, porque ele está falando a linguagem deles. Ele está ensinando o evangelho para eles. Paulo não plantou esta igreja. Pelo contrário, nós não sabemos quem plantou a igreja de Roma. É possível que ela tenha se originado a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, quando o texto sagrado diz que lá no Pentecostes haviam pessoas que moravam em Roma, judeus e prosélitos, que estavam lá para a festa. Então ouviram a pregação da palavra de Deus por parte do apóstolo Pedro, voltaram para Roma, então a igreja nasce.
dentro da estrutura das sinagogas, porque as sinagogas já existiam em Roma 200 anos antes de Cristo. Então tinha uma estrutura pronta. Paulo agora está ensinando o evangelho para eles, uma vez que a igreja está lá. Então Paulo usa esse recurso. Ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho. E quando Paulo escreve nestes termos, é muito significativo. Porque na cabeça do judeu, eles eram como que Abraão, alguém valoroso, que entregava o que Deus lhe pedia. As muitas obras dos judeus, os seus atos de justiça. É por isso que o conceito de graça foi tão difícil para eles, porque eles se viam como superiores às demais pessoas. Mas o texto de Gênesis 22 é um texto que Abraão está sendo provado, e ele se saiu muito bem, mas ele não executou o sacrifício. Rapidamente, lembremos-nos, o Senhor o convoca, diz: sai bem cedo, leva o teu filho para o monte Moriá, sacrifica-o ali para mim. Abraão não questiona, ele vai. O texto sagrado diz que ao terceiro dia de caminhada ele olha ao longe e vê o lugar do sacrifício. Então ele diz para os 2 moços que estão com ele: fiquem aqui, eu vou com o rapaz adorar e voltamos. No meio do caminho, imagine a cena, ele está com seu filho Isaque, 12, 13 anos de idade. A lenha está sob Isaque, o cutelo está com Abraão e o fogo também. Isaque olha para o seu pai e diz: pai, tem fogo aqui, tem lenha, mas o que nós vamos sacrificar? Abraão, cheio de fé, olha para ele e diz: o Senhor proverá, meu filho. E Abraão faz todo o ritual de sacrifício. Ele amarra Isaque, coloca-o sob a lenha, e o texto santo diz que ele pega o cutelo e levanta. E ele vai sacrificar o seu filho. Mas quando ele está para fazê-lo, há um brado do céu: Abraão, não faças isso. Agora sei que temes a Deus. Por isso ele é o pai da fé. Mas o Senhor Deus não fez com que ele concluísse aquele sacrifício, porque não valeria nada. Isaque era pecador. Era um teste de fé. E quando ele olha para o lado, está entre os arbustos um cordeiro. E ali está o holocausto. Agora, o texto santo, voltemos aqui para o texto sagrado que estamos trabalhando. Aquele que não poupou o seu próprio filho. A ideia é: ele baixou o cutelo. Quando Cristo estava na cruz, o Pai, literalmente, ele o sacrificou. Abraão não o fez, mas o Pai fez. A forma como Paulo escreve diz: ele fez cabalmente, Abraão não fez. E é por isso que o sacrifício vale, porque Cristo era perfeito e ele foi concluído. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? A ideia é: vocês receberam o maior presente de Deus, não vai faltar nada para vocês. Fiquem tranquilos, o Senhor está cuidando de vocês, romanos. Este é o teor aqui da conclusão de Paulo. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós ou está no nosso lugar, quem será contra nós? Quem será contra a igreja Betel? Se o Senhor Deus é por ela, quem será contra você? Se o Senhor Deus te deu aquilo que de melhor Ele tinha. E ainda falando de amor, de quem ama prova naquilo que faz, Paulo ainda chama a atenção quando ele diz que não poupou o seu filho, o seu próprio filho. A ideia aqui, no texto grego, irmãos, está chamando a atenção para Deus. A ideia é que o Senhor Deus, Ele abriu mão, mesmo sendo um pai amoroso. Ele não ficou com o filho só para ele. Ele deu o filho pelos seus inimigos, por nós. Então, quem ama prova naquilo que faz. O Senhor Deus não ficou lá do céu teorizando: eu amo eles, eu amo eles, eu amo eles. Não. Na pessoa de Cristo, em Cristo, Deus desce, o verdadeiro Deus,
e morre em lugar do seu povo. Sendo assim, você não tem o que contestar sobre o amor de Deus. Você não tem o que contestar sobre o amor de Deus. Ele deu tudo o que tinha de mais precioso por você. Por isso, tenha certeza de que Deus provou o seu amor por você. Deus provou o seu amor por você. Você deve aprender com Deus a provar o seu amor. Você ama? Se você ama, você deve aprender com o Senhor Deus a provar o seu amor. O que você tem feito em nome do seu amor por sua família? Já que você ama, e você ama. Mas quem ama prova, e é visto naquilo que faz. O que você tem feito? Filhos, vocês têm sido obedientes ao pai de vocês, à mãe de vocês? Vocês têm acatado as ordens em amor que eles têm lhes dado? Maridos, vocês têm amado a esposa? Têm se abnegado? Têm pensado nela ao invés de você e pensar em você? Esposas, vocês têm pensado no marido de vocês? Nós devemos aprender com Deus, que não pensou em si mesmo e deu o seu único filho para salvar o seu povo. O que você tem feito pela igreja que você diz que ama? São 48 anos de Betel. Você a ama? Sim, sabemos disso. O que você tem feito? Você tem sido fiel? Permaneça assim. Se tem falhado em algum ponto, é um bom dia para rever essas coisas todas e seguir adiante, caminhando com o povo de Deus. Primeira lição, então, quem ama prova naquilo que faz. A segunda lição, quem ama prova naquilo que sustenta, versículos 33 e 34. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem ama, prova naquilo que sustenta. O versículo 33 diz, Paulo, mais uma pergunta: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem ousa levantar uma acusação contra aqueles que o próprio Pai elegeu? O Pai elegeu o seu povo antes da fundação do mundo. A doutrina da eleição está por toda a Escritura Sagrada. Amei a Jacó, odiei Esaú. Deus escolheu Israel, preteriu todas as nações. Ele elege. E o texto de Efésios, capítulo 1, de 3 a 5, fala claramente que fomos eleitos em Cristo Jesus. O Pai elege. E a quem o Pai elege, Ele protege. Veja, é Deus quem os justifica. É Deus quem os justifica. A ideia do juiz, do justo e do justificador, que Paulo trabalha no capítulo 3 da carta, para que ele fosse o justo e o justificador. Por que não pode haver condenação contra os eleitos? Por que não pode ninguém pode intentar acusação? Porque Deus, o Pai, é um justo juiz. É Ele que está na cena do tribunal para julgar. E o culpado somos nós. E quando Ele olha as nossas defecções, os nossos muitos pecados, as nossas muitas mazelas, as nossas tristezas, os nossos erros contínuos, o pecado de Adão imputado a nós, Ele olha para nós no seu tribunal e diz: é culpado, tem que morrer. Porque Ele é um justo juiz. Mas Ele também é misericordioso. E Ele enviou o seu Filho para que nós não sofrêssemos esta pena. É por isso que quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Se Deus faz esta obra, Deus no tribunal, Ele não passa a mão na cabeça, Ele não diz: não, é meu filhinho, eu o elegi, deixa assim. Não, é culpado. Mas há uma saída. Ele enviou o seu Filho. Então nós vemos a sustentação de Deus no seu amor. Ele é justo em julgar, mas é misericordioso em justificar.
Agora o versículo 34. Quem os condenará? Paulo continua perguntando. É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem pode querer acusar? Ninguém. Quem condenará? Se é Cristo, que Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou? Paulo traz agora aqui o sacrifício de Cristo propriamente dito, mostrando que Ele está mediando toda a nossa salvação, de modo que ninguém pode nos acusar. E Ele traz a ressurreição de Cristo à tona, porque a morte de Cristo é muito importante, é a satisfação da ira de Deus, é Ele tomando o nosso pecado sobre si, pagando a pena que nós merecíamos. Nós estávamos lá no corredor da morte, conforme a ilustração do começo, e deveríamos morrer, mas Ele vai em nosso lugar, é esmagado por nós. Mas agora Paulo diz, antes ressuscitou. A ressurreição de Cristo é fundamental na nossa salvação. Nós precisamos crer na ressurreição de Cristo. Você precisa crer na ressurreição de Cristo como um fato histórico, literal. Algo verdadeiro, não fictício, não mitológico. No passado, no século passado, alguns homens, tentando desmitologizar a Bíblia, disseram que não, Cristo apenas ressuscitou no coração dos discípulos, porque não pode haver uma ressurreição dos mortos. É muito bonita a frase, para algumas pessoas até faz sentido, mas precisa ser rejeitada, cheio de veneno teológico. Porque se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é vã, diz o próprio Paulo aos Coríntios. Você precisa crer nisto, porque esta ressurreição, morte e ressurreição, é a base pela qual nenhuma condenação tem o seu valor, tem o seu efeito. Mas olhe, o detalhe, o que o Cristo faz ainda, o que Deus faz com relação ao seu amor, que primeiro prova e depois sustenta, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. O qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A ideia é no tempo presente. O que Cristo está fazendo no céu? O texto diz, está à destra de Deus. O que isso significa? Ele está reinando. Ele está dominando todas as coisas, Ele está sustentando toda a sua criação. Mas não somente isso, Ele intercede. Ele é a prova viva da nossa justiça. Ele intercede pelo seu povo, pela sua igreja. Neste momento, quando falhamos, pedimos perdão ao Senhor. Devemos sempre nos humilhar quando erramos. Ele intercede por nós, junto ao Pai. Ele está junto a Deus Pai. Ele está fazendo isso em todo o tempo de nossa peregrinação nesta terra. Nós não estamos sozinhos. Tem alguém que clama dia e noite por nós, Senhor Jesus Cristo. Quem ama prova naquilo que sustenta. Você é alvo do amor de Deus, então não tema as acusações do diabo. O diabo costuma lembrá-lo dos seus muitos pecados e o acusa de não ser amado por Deus por causa deles. Repreenda-o sempre com o poder de Deus, pela palavra de Deus. A Escritura diz, quem os condenará? Cristo está à destra de Deus Pai, porque ressuscitou, morreu e ressuscitou, e agora intercede por nós, intercede por seu povo. Então não dê ouvidos ao diabo. Quando pega os seus muitos erros, fracassos, tristezas, tropeços nesta vida, e diz, viu, você não é um eleito, viu, você não é amado por Deus, viu, você está condenado, diga mentira. A Escritura não diz isso. A Escritura diz que esta acusação é falsa. Essa acusação é falsa, porque o Senhor, justo e justificador, está à destra de Deus Pai, intercedendo por nós o tempo inteiro. Veja bem,
Paulo inicia o capítulo 8 dizendo: agora, pois, já nenhuma condenação há. E ele está tratando agora uma série de fatores. Quem tentará a acusação? Quem os condenará? Ser eleito por Deus, estar salvo por Cristo, não é ser livre de acusações e de tentativas de condenação. Ser eleito por Deus significa que, embora existam essas condenações, essas acusações, elas são inócuas, elas não têm o seu efeito. Por causa de Cristo. Lembre-se sempre de Cristo. Se você esquecer tudo na sua vida, não se esqueça de Cristo, do sacrifício remidor de Cristo. Quem ama a prova, naquilo que faz, naquilo que sustenta. É Ele quem justifica, é Ele que intercede. E agora, quem ama a prova, naquilo que proporciona. Versículos 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Aqui, Paulo insere duas listas de eventos, de situações, de coisas que poderiam ameaçar, poderiam trazer medo ao coração dos irmãos de Roma. E para que entendamos a primeira lista, no versículo 35, é preciso compreender o que estava acontecendo com eles. No ano 47, depois de Cristo, 49, melhor dizendo, eles foram expulsos de Roma. A igreja, os cristãos foram expulsos de Roma em 49. O imperador Cláudio decretou que eles deveriam ir embora. E o que acontece quando você tem que abandonar a sua casa, a sua cidade, sem direito a nada? Você fica atribulado. Será tribulação? Você fica angustiado, ou angústia, ou perseguição. Eles estavam sendo perseguidos por causa da sua fé, em 49. Ou fome, ou nudez, no momento que você tem que sair fugido, como foi o caso deles. Os seus recursos são escassos e você passa a peregrinar. E agora vamos voltar para onde? A nossa casa é aqui, os nossos negócios são aqui. Imagine você, alguém chegar e dizer assim: você tem que ir embora de São Paulo agora. Não pode levar nada, vai embora. Tem um decreto que você precisa ir embora. Os seus negócios estão aqui, o seu trabalho está aqui. Então essa lista faz sentido. Paulo está tratando com aquilo que eles já viveram, porque esta carta foi recebida por eles no ano de 57. No ano de 54, eles retornaram, porque Cláudio morreu. 49, eles foram embora. 54, eles voltam 5 anos depois. E agora, em 57, eles recebem esta carta que estamos lendo aqui. Então, esta lista faz muito sentido para eles. Paulo está dizendo: quem nos separará? Quem separou vocês do amor de Cristo? Alguma coisa que vocês já passaram? Foi tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? E aí ele cita um texto do Antigo Testamento, que é o Salmo 44. Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. O que Paulo está ensinando aqui? Irmãos de Roma, os sofrimentos de vocês não são fortuitos. A Escritura já disse que o povo de Deus sempre sofreria. E lá no Salmo, é interessante notar que não são ovelhas para o matadouro, é ovelha para o matadouro. Embora na nossa língua em português aqui está no plural, mas o texto hebraico fala ovelha. Por quê? Porque no Antigo Testamento havia um povo, os hebreus. Mas em vindo a plenitude dos tempos, Cristo morre por pessoas que estão em todas as nações. O povo de Deus, a igreja, é constituída de muita gente de todas as tribos, línguas e nações. E agora Paulo, inspirado, muda o texto santo
dando esta ênfase, que agora somos como ovelhas para o matador, ou seja, todos aqueles que creem, nós somos conduzidos. Isso é um alento muito grande para os irmãos de Roma, porque eles estavam vendo o seu sofrimento, e eles estão dizendo, oh, peraí, nós estamos sofrendo, mas Deus colocou isso como certo para aqueles que amam o seu povo. Agora o 37 é muito interessante. Paulo relembra tudo isso com essa lista, ele diz, em todas estas coisas, porém somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo está dizendo, tudo que vocês passaram, de maneira nenhuma, sob hipótese alguma, pode separá-los do amor de Deus. Nada pode separá-los. E a ideia aqui, irmãos, de mais que vencedores, é a seguinte: o que é ser um mais que vencedor? O que é ser um grande campeão, como ele está dizendo aqui, um super campeão? Imagine você, que você tem um time no seu coração, seja ele qual for. Você nunca deu um chute numa bola, nunca fez um gol no campeonato, não fez nada. Mas o time foi lá e foi campeão, e você diz, eu sou campeão. Eu sou campeão brasileiro, eu sou campeão da Libertadores, eu sou campeão de qualquer coisa. A pergunta é, quantos chutes você deu? O que você fez para conquistar o título? Nada. Mas você é. Guardando as devidas proporções, o mais que vencedor, o supercampeão, é aquele que não fez nada, mas alguém vai lá que conquistou, pega o troféu e diz, levanta que é seu também. Ou, como aquele boxeador que tem uma luta dificílima, apanha muito, mas ele vence, então ele é campeão mundial de boxe, ele é sumidade. Então ele recebe o seu cinturão de campeão mundial, só ele tem. Ele desce do ringue, pega o seu cinturão e dá para sua filha de 5 anos. E ela levanta, faz forças para levantar, ela é campeã, ela é super campeã, ela nunca subiu a um ringue, ela é frágil, ela não tem nada, ela nunca fez nada. Guardando todas as devidas proporções. É assim que nós somos mais que vencedores. Nós não fizemos nada. Nós não entramos em campo, nós não entramos no ringue, mas o Cristo vem com a sua vitória e diz, está aqui. É de vocês também. Agora, para finalizar, os versículos 38 e 39 é como que um ato profético de Paulo, vamos no melhor sentido, é como a voz profética preparando a igreja de Roma. Porque se eles sofreram expulsão no ano de 49 e voltaram em 54, a história nos conta que em 64, depois de Cristo, um imperador terrível chamado Nero fez atrocidades com a igreja. Se em 49 eles apenas foram expulsos e depois puderam voltar, em 64 eles foram martirizados, eles foram incendiados. A história diz que Roma era iluminada à noite por tochas humanas feitas de cristãos. E olhamos agora com essa perspectiva, olhemos para o texto sagrado. Versículo 38. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O que eles passaram não foi suficiente para separá-los de Cristo. E aquilo que eles vão passar também não será suficiente. Quando Paulo diz, estou bem certo que nem a morte nem a vida, ele está dizendo toda a existência de vocês. Vocês são eleitos de Deus. Cristo morreu por vocês e vocês não serão separados de Deus por nada dessa existência. Nem pela vida, nem pela morte. Nem os anjos, nem os principados, nem qualquer tipo de poder, Paulo está dizendo. Nem qualquer tipo de criatura, nem qualquer tipo de poder celeste que possa existir aí. Não pode separá-lo do amor de Deus. Agora, nem as coisas do presente que está acontecendo, nem do que vai acontecer. O ano de 64. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A última expressão aqui, Cristo Jesus, nosso Senhor. A expressão para Senhor aqui é Kyrios, o único Senhor,
o povo de Deus, a igreja sempre teve um único Senhor. Roma exigiu que os seus imperadores fossem adorados como o Senhor. E esse era o motivo pelo qual os nossos irmãos do passado deram sua vida, foram martirizados, porque eles tinham um único Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem qualquer outra criatura, qualquer coisa que surja, não é capaz de separar o povo de Deus do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A ideia é que quem ama prova naquilo que proporciona. A ideia é que este amor, ele é irreversível. Nós não podemos ser separados das mãos de Deus. Nada neste mundo e fora deste mundo pode separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sendo assim, irmãos, não importa o grau de dificuldade que você já enfrentou, você deve olhar para trás e reconhecer o poder de Deus operando em sua vida. Todas as coisas que você já enfrentou, as dificuldades, as lutas, Deus as enviou para talhar o seu caráter, e elas não foram poderosas para separá-lo do amor de Deus. Você está aqui. O Senhor te conduziu por todas essas dificuldades. Hoje são 48 anos da Betel. Até aqui veio ventos fortes, mas o Senhor susteve a sua igreja. Como serão os próximos 48 anos, irmãos? Nós não sabemos. Mas o testemunho das Escrituras é que os dias irão piorar. Cabe à amada igreja reconhecer que nada que sobrevenha pode separá-la do amor de Deus firmado em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo sempre os abençoe e permaneçam neste grande amor, porque dele ninguém pode removê-los. Vamos orar? Santíssimo Deus, Pai eterno, graças te damos pela tua palavra que foi lida e exposta nesta manhã. Nós te agradecemos pela vida de Jesus Cristo, morte e ressurreição. Te agradecemos pelo grande sacrifício realizado pelo Senhor em nosso lugar, dando-nos vida para sempre, fazendo de nós mais do que vencedores. Hoje não há acusação, hoje não há condenação, hoje não há nada contra o teu povo, por causa de Cristo Jesus. E por isso nós te agradecemos. Abençoa-nos neste dia, Senhor. Fortalece o nosso coração em tua palavra. Aumenta-nos a fé e faz-nos sempre agarrados contigo no teu sacrifício remidor. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém.